Olá pessoal, no vídeo de hoje nós conversamos com a nossa amiga Amanda, ela que morou por 4 anos aqui em Ottawa, a capital do Canadá, e então decidiu se mudar para Halifax, uma cidade da província de Nova Scotia. Se você é novo aqui no perfil, seja muito bem-vindo. Meu nome é Lúcia, eu moro aqui na cidade de Ottawa e neste canal nós mostramos um pouco sobre a vida no Canadá. Então, se você tem interesse nesse assunto, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, é só você clicar no botão aqui embaixo e também aproveita para deixar aquele like. E nós estamos aqui com a Amanda, ela que morou 4 anos aqui em Ottawa e foi para Halifax justamente para tentar a job offer para participar do programa AIPP. Então ela vai contar um pouquinho da história dela aqui em Ottawa e também em Halifax. Oi Amanda, tudo bom? Muito obrigada por participar com a gente aqui deste vídeo para poder compartilhar um pouquinho dessa sua experiência entre Ottawa e Halifax. Oi, Lúcia, tudo bem? Primeiro, obrigada pelo convite. E vamos lá, vamos fazer nossas comparações. Pois é. Então, como eu disse, você já morou aqui em Ottawa por 4 anos. Então, que ano que você chegou aqui em Ottawa? E por que você escolheu Ottawa? Isso, a gente se mudou para Ottawa, né, em 2016, a gente chegou em junho de 2016. A gente escolheu Ottawa porque era o lugar que tinha o Le Cordon Bleu, né, e o meu plano inicial era estudar no Le Cordon Bleu. E só que aí depois a gente teve que fazer umas alterações nos nossos planos, porque para conseguir aplicar depois para o PGWP, eu precisava estudar em uma escola que fosse do governo e que pelo menos 2 anos para que valesse a pena para aplicar para o PGWP. Então, eu fui estudar no Algonquin College, assim como você, Uhum, uhum. mas aí, o nosso plano inicial foi exatamente esse. Depois eu fui lá e estudei no Le Cordon Bleu também, consegui meu diploma lá, mas a gente escolheu Oura mais por causa da escola mesmo. Foi o primeiro Então, ponto, né. aham. Então conta um pouquinho mais sobre a sua profissão, que você falou que você veio para cá justamente, para quem não sabe, Ottawa é a cidade canadense que tem uma unidade do Le Cordon Bleu, que é uma escola famosa no mundo inteiro pela culinária. Então, e você é confeiteira, não é mesmo? Conta um pouquinho dessa Isso. sua trajetória profissional. Então, você escolheu Ottawa justamente por causa disso. Você teve uma razão muito forte para vir para cá, não é isso? Isso, é. Eu comecei a trabalhar nessa área desde 2006, lá no Brasil, né. Eu fiz, antes minha primeira formação é direito, né, eu estudei para ser advogada, mas eu nunca exerci, eu já sabia o que eu queria. E aí depois eu comecei a trabalhar, né, nessa área de confeitaria, fui professora no Senai por um tempo lá no Brasil também. Hã, Consegui, né, fazer toda uma história lá no Brasil, e aí eu queria me aperfeiçoar, né, e o nosso plano seria juntar unir o útil ao agradável, né, vamos mudar para o É, Canadá, conseguir meus diplomas internacionais e nossa residência. você até falou que você foi convidada para participar de um programa, Batalha dos Confeiteiros, né, Isso, só para vocês batalha terem uma ideia do currículo da Amanda. Aham. isso, fui do Batalha dos Confeiteiros 2. Mas infelizmente eu não pude ir, porque na época, primeiro eu falei que sim, que eu ia, mas aí depois eles mudaram a data da gravação do programa, porque alguém adoeceu, eu não lembro quem, Uhum. e aí eles botaram para uma data que era muito perto da data que eu já ia viajar para o Canadá. E Aham. aí, infelizmente, entre escolher o profissional ou a família, eu optei pelo lado da família. Sim. E quando você chegou aqui em Ottawa, você então foi estudar no Le Cordon Bleu e você participou de um concurso. Você participou de um concurso de confeiteiros aqui na cidade, né? Isso, foi antes da. Eu vou deixar até a foto do concurso maravilhosa. O bolo que ela fez é inacreditável. Conta um pouquinho sobre isso. Então, foi logo quando eu cheguei, porque primeiro eu vim para estudar inglês, né, primeiro eu nunca tinha estudado inglês no Brasil, e aí eu sabia que eu precisava estudar o inglês antes, e comecei a estudar o inglês lá no Algonquin College. E aí foi Uhum, onde eu arrumei meu primeiro emprego, né, aqui no Canadá, que foi na Tim Hortons. Trabalhei uhum. por 3 anos lá no college. Aham. Eu não sabia falar inglês, era uma coisa muito engraçada, porque logo no começo, porque ainda as pessoas que estudam inglês no Brasil, mesmo que você estude muito tempo, quando você chega aqui é totalmente diferente, né. Uhum.
E aí, quando sabe, no outro ano, em 2017, acho que em março de 2017, surgiu essa competição. E uma das minhas professoras de inglês foi lá em casa e falou: "Não, você tem que participar da competição". E aí eu brinquei com ela, eu falei: "Ah, eu não vou participar, porque se eu ganhar, vou ter que dar uma entrevista, eu não sei falar inglês". Ela falou: "Ah, você vai sem falar inglês, mas você vai participar". E aí ela me ajudou a fazer a inscrição no curso e no final foi bem interessante, porque de todos os jurados que tinha, apenas um não votou no meu bolo. E a competição foi o Canadá inteiro, tinha muita gente de Toronto, de vários lugares. Aham. Foi E você fez uma réplica do parlamento, o seu isso. bolo foi uma réplica do parlamento. É, na verdade, o bolo era uma foto que eles mandavam pra gente, de um pedaço do parlamento que eles queriam que você fizesse a réplica em qualquer comida, tinha que ser comida. Aham, E aí aham. eu fiz o bolo. Quase ele tinha 1,10 m, acho, de altura. Caramba! Aham. E nessa época você até falou que você estava, trabalhando durante o período que você estava estudando inglês. Nessa época era permitido, né, porque você Isso, veio com seu marido e com 2 filhas. Nessa época, foi em 2016, era permitido, né, hoje em dia já isso. Quando eu cheguei, Lúcia, inclusive eu recebi os 2 vistos. Eu uhum, vim estudar inglês primeiro, mas eles me deram tanto o visto para o estudo, como o visto para o trabalho. Eu podia trabalhar uhum, tanto dentro como fora do do college. college. Mas Uhum. assim, eu não trabalhei fora, porque eu não tinha tempo, na época também não tinha inglês para isso, e já tinha conseguido um emprego no college, para mim estava ótimo, né, na E época. abraçou essa oportunidade. Ah, Uhum. com certeza. E depois de morar por 4 anos aqui em Ottawa, você falou que trabalhou aí por 3 anos no Tim Hortons, você fez todo esse curso no Le Cordon Bleu, você fez também o college, no Algonquin College, você decidiu ir para Halifax. Por que você decidiu sair daqui da capital do Canadá para ir para Halifax? Então, aí começa a nossa história. O que acontece, quando começou essa época de eu, na época, estava trabalhando em um lugar grande, eu estava trabalhando numa universidade. Só que, essa universidade não preenchia os requisitos para me ajudar a conseguir aplicar para minha residência. E na época eu tinha já arrumado um emprego aí em Ottawa, e já tinha Uhum, falado com o proprietário e ele falou: "Não, tudo bem, eu posso te ajudar". Só que com o começo do lockdown e de covid e essas coisas todas, hã, ele não pôde mais contratar pessoas, ele reduziu o número de funcionários que ele tinha. E uhum. aí eu falei: "Eu não posso ficar esperando". Então comecei a procurar um emprego, e aí achei um emprego aqui em Halifax. Eu fiz a entrevista, pelo Zoom Online, com ela, aham, uhum. online, e eu já expliquei para ela, né, um dos pontos positivos aqui de Halifax, as pessoas elas são muito solícitas com você, Uhum, entendeu? Elas uhum, podem não entender o seu problema, mas elas abraçam sua causa. uhum, E aí eu conversei com ela, eu expliquei para ela o porquê eu precisava da job offer, e ela falou: "Olha, eu não entendo dessas coisas, porque canadense não entende coisas de imigração". Não, é só para as pessoas saberem, você precisa muitas vezes explicar todos os passos do processo de imigração, porque as pessoas não sabem, não sabem. Nós que somos, as pessoas interessadas, né, eles não estão interessados no processo de imigração. Então, Não. muitas vezes a gente tem que explicar tudo para eles, para então que eles possam nos ajudar. É verdade. E aí eu expliquei para ela tudo direitinho, ela falou: "Olha, eu vou me informar se a minha firma pode ou não ser designada, e aí eu volto para falar com você". Falei: "Tá bom". Uma das coisas muito interessantes, eu apliquei acho que para 3 ou 4 empregos aqui e eu não recebi resposta, porque eu ainda estava com o meu endereço de Ottawa. Então o que eu Uhum, fiz com ela? Eu apliquei para o emprego e eu mandei um e-mail para ela particular. Mandei o e-mail, anexei meu currículo e eu falei para ela: "Olha, eu tô de mudança para Halifax no final do mês. Se eu uhum, chegar aí com emprego, vai ser melhor para mim", porque uhum, ela sabia que a minha vinda não dependia do emprego dela. E aí uhum. depois desse e-mail, no mesmo dia ela me ligou, ela falou: "Olha, se você já está vindo, então eu posso falar com você", porque às vezes as pessoas não querem ter essa paciência de esperar você se Sim. organizar. Imagina, o empregador, ele precisa de um funcionário para tocar a empresa dele. Aí uma pessoa simplesmente liga: "Olha, daqui 3 meses eu tô indo para aí". O empregador precisa da pessoa para ontem. Eles Isso. querem um funcionário na empresa, né.
É verdade. E aí ela na entrevista conversou comigo, perguntou: "Ah, você tem certeza?" Eu falei: "Não, a gente já está se arrumando, já está de mala pronta, eu vou de qualquer forma, tenho Uhum. trabalhar com você ou não". E aí ela 2 dias depois me falou que tinha feito a pesquisa, a firma dela podia ser designada e que eu podia vir para o emprego. Uhum. E foi assim que você conseguiu essa oportunidade de trabalho que você está até hoje. Isso. E você mudou para Halifax justamente por causa do programa AIPP. Você encontrou em Halifax o empregador que abraçou a sua causa, coisa que aqui em Ottawa você não conseguiu, não É, encontrou. infelizmente, até encontrei, né, mas, veio aquela história do covid e ele não pôde mais me contratar, né, Uhum, porque infelizmente acho que o que atrapalhou muito foi essa pandemia. uhum, entendi, entendi. Então, e hoje você está trabalhando aí nessa empresa já faz quanto tempo que você está em Halifax? Eu comecei em agosto, Começou em agosto, já está aí, já 8 meses, né, 9 aham. meses quase, um Aham, já tempão. tá aí já pois é, já vai fazer quase 5 anos que você tá aqui no Canadá então, né. E Isso, você fez essa mudança justamente única e exclusivamente por causa do processo de imigração, não porque isso. você pensou em mudar de cidade porque Não, Halifax seria melhor, não, foi não. somente pela questão da imigração. Só pela questão da imigração, porque eu acho que você tem que priorizar as coisas na sua vida, né, o que é prioridade. Se eu continuasse aí, nessa época de pandemia, eu não sei se eu ia conseguir o emprego que me ajudasse ou não, porque a gente não sabe o que esperar, tudo é muito imprevisível. É muito Então incerto. isso, Uhum. então o que eu pensei, qual o ponto mais importante? É a minha residência, é conseguir a residência permanente aqui. Então onde eu vou conseguir? Se é em Halifax, vamos embora. Pronto, esse foi o meu Aham. pensamento. E você estava num processo de você estava no período de PGWP, que é o período de trabalho que a gente ganha depois que a gente se forma no college aqui, né, era nesse Isso, período que você estava. isso. E no período que você se mudou para Halifax, nós nem sabíamos que o governo iria nos dar tantas oportunidades. Uma dessas oportunidades foi a extensão do PGWP, né, que as pessoas que estavam finalizando o período de PGWP, elas puderam estender esse período de PGWP e também o processo de imigração que nós duas acabamos de aplicar aí na última, nesse, né, nesse último período, que foi o programa de imigração das políticas públicas. Então, Verdade. nós conseguimos essa oportunidade, mas muitos, dezenas de brasileiros, eles saíram de British Columbia, Manitoba, várias outras províncias para irem para as províncias do Atlântico, porque lá nas províncias do Atlântico, naquele momento, era o local onde as pessoas estavam encontrando oportunidades de migrar, não É é? verdade. Quantas pessoas que a gente conhece aqui de Ontário, nossos amigos, que saíram daqui para ir para as províncias do Atlântico para encontrar uma oportunidade de imigração, não é? É verdade, é verdade. Muita gente chegou, tanto que assim, a cidade teve aqui muitas coisas mudaram. Tipo, eu lembro há um tempo antes de eu vir, um tempo atrás, acho que o Zarilo, até você mesmo comentou a respeito de aluguel, que o aluguel aqui era mais barato, casa para comprar era mais barata, mas hoje em dia essa realidade não existe. Não existe. O Não. que você tem a dizer sobre isso? Vamos lá. Então, foi a grande surpresa, né, quando eu cheguei aqui, o preço de aluguel aqui é muito parecido com o nosso aí, de Ouro. Muito parecido. Você pode até encontrar um aluguel mais barato em regiões mais afastadas, Uhum, mas para mim, para minha realidade, para onde eu preciso estar hoje, o nosso aluguel não é mais barato que o de Ottawa. uhum, Ah, uhum, o custo de vida aqui não é mais barato do que o uhum, custo de vida que nós tínhamos aí em Ottawa. Eu acho que é a mesma coisa, com a diferença de que o salário aqui ele é menor do que o salário aí. uhum. Essa é a Entendi. grande diferença. E o imposto é maior também, né? É verdade. E o imposto é maior e o salário é menor, tem essa questão. É que muita gente, o que muito era divulgado há um ano e meio atrás, é que o custo de vida nas províncias do Atlântico era mais barato. Eu acredito que Moncton, New Brunswick, em geral, pode ser mais barato, é o que eu ainda vejo sobre aluguéis, por exemplo, aluguel de um apartamento de 2 quartos ser 1.200, um apartamento de 2 quartos. Hoje aqui em Orwa, é,
Isso aí é raridade, para não dizer que É, não existe. É muito difícil é de verdade. encontrar. Agora, eu não sei como que é em Halifax, por exemplo. O apartamento que vocês moram hoje, ele é de 2 quartos? Como que é? Não, a gente mora numa casa, Uhum, é uma casa até grande, é uma casa boa, 4 quartos, mas a gente tem um banheiro só, porque a casa é antiga, uhum. e o aluguel está na faixa de 2.500 agora. É, 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 mas assim, a realmente. localização da casa é muito boa. Uhum. Aqui, hoje mesmo eu já fui andando, você anda aqui, eu ando 10 minutos, eu tenho todo tipo de supermercado, eu tenho Dollarama, eu tenho banco, eu tenho um centro completo aqui, Uhum. né? 10 minutos de carro eu estou no centro da cidade. Porque uma casa aqui em Ottawa, nesse padrão de 4 quartos e um banheiro, casa antiga também, é mais ou menos esse valor. É E, mais ou menos. Dependendo da região que for da cidade, pode custar até menos, então, o que né? eu mas então, mas é o que eu te falo, Lu, e você vê casa aqui, ela vai para alugar de manhã, de tarde ela já está alugada. Bota uma placa para vender de manhã, de tarde ela já foi vendida. Tá, eu tenho um amigo que ele está tentando comprar uma casa, ele já é a terceira casa que ele tenta e ele não consegue, porque ele não pode fazer uma oferta. Porque alguém chega e coloca 10 mil, 20 mil dólares a mais no preço que a pessoa estava pedindo e leva a casa. De tantas pessoas que estão aí. Então Muita tem gente. muito mais. Nossa, é realmente Não, complicado. e está E é uma vindo coisa que muita o gente. Zarilo já estava nos alertando, né? O Zarilo já estava nos alertando isso, É, realmente. não, muita gente vindo de Toronto. Então, para quem vivia em Toronto, esse preço é um preço barato, né? Porque o Uhum, custo de vida em Toronto é muito alto. Então as uhum. pessoas elas chegam aqui para elas, não, isso tá um Tá- preço maravilhoso, Aham, uhum, entendeu? E aí tá essa loucura, você não consegue achar casa, se você não, você pensar, eu quero mudar, você acha uma casa para alugar ali, aí vou pensar, não, não pensa, porque não dá tempo, ou você pega ou ah, você perdeu. uhum, entendi. É, É, não, realmente é complicado. Isso torna as coisas mais difíceis. Neste momento, nós estamos no processo de tentar achar uma casa também, e é possível você olhar no Marketplace, olhar no Rentals.ca, olhar nos sites e você conseguir ter uma negociação com o proprietário, porque não tem tanta procura. busca por casas, tanta procura como tem em Halifax, realmente. Isso. Mas eu acho que isso só se deu por conta disso. As pessoas elas começaram a ver como estava difícil conseguir a residência, aplicar para a residência em Ontário e resolveram vir para cá. E Uhum, quando você vem para cá, acho que como Halifax é uma cidade tecnicamente grande para a província, o pessoal escolhe uhum. vir para cá. Exato, tem mais recursos, né? É só a título de comparação. Halifax tem pouco mais de 400 mil habitantes, né? É a maior cidade da província das províncias do Atlântico. É a maior Isso, cidade das províncias do Atlântico. Então, realmente, a pessoa... E é uma cidade de 400 mil habitantes. Você saiu de uma cidade de 1 milhão de habitantes, que é a capital do Canadá, para ir para a maior cidade das províncias do Atlântico. Então, realmente, quem está saindo de Ontário, de Toronto, uma cidade com isso. mais de 3 milhões de habitantes, a pessoa, se ela for para uma cidade de 70 mil habitantes, um pouco mais de 70 mil, que é Moncton, por exemplo, é, é um choque de É um choque, realidade. justamente. E como que isso foi para você? Sair de Ottawa, que é uma cidade de 1 milhão de habitantes, e ir para Halifax, que é a maior cidade das províncias do Atlântico. Como é que foi isso para você? Então, é a maior cidade, mas que tecnicamente é uma cidade pequena, né? Você Uhum. veio aqui, você viu como tudo aqui tem um jeito interior. Não é aquela cidade que foi estruturada, não é aquela cidade que foi planejada. É uma cidade que começou pequena e ela começou a crescer ao redor dela mesma, e é aquela cidade que vai se desenvolvendo assim, E a né? cidade portuária, né? Isso. Nossa, foi se desenvolvendo ali do lado do porto, né? Isso. É uma diferença muito grande. Mas, assim, Uhum, isso para mim não foi ponto negativo, porque eu gosto de cidade pequena, eu gosto de lugar tranquilo, é um lugar que você pode deixar a porta de casa aberta, que não tem problema, né? É um lugar super tranquilo, então isso para mim não foi um grande problema. Não foi um dos uhum, problemas que eu tive aqui. uhum, uhum.
E você consegue ver que tem muitos imigrantes também na cidade, assim como tem em Ottawa, ou você vê mais canadenses? Não, não, muito imigrante aquilo, muito imigrante. Você consegue ver, tem muita. Você vê, eu acho que o Canadá inteiro deve estar da mesma forma, né? A gente É um país de imigrantes. é um país, justamente, todo mundo diferente. Apesar, onde eu trabalho, né? Dentro da cozinha são só 6 pessoas. ah, das 6, eu não sou canadense, né? E tem um rapaz também que não é canadense. Uhum. Pronto, mas quer dizer, somos quase 50% ali dentro, né? Não, mas é uma coisa que eu percebo aqui em Ottawa também. Muita gente fala que em Ottawa você consegue ver mais canadenses do que imigrantes, se nós formos comparar com Toronto, por exemplo, que acho que é a cidade que mais tem, que menos tem canadenses, que é uma cidade formada por imigrantes. Aqui em Ottawa, no meu trabalho, tem 2 canadenses no meu turno. Tem 2 canadenses. Então, realmente é uma diferença muito grande. De 8 seguranças, tem 2 canadenses. E outra questão em relação a Halifax. Você falou sobre o custo de vida, que você acha que não tem tanta diferença. Você falou que em relação aos imigrantes, que você consegue visualizar mais imigrantes ali. Qual um outro ponto que te chamou a atenção na diferença dessas 2 cidades? Tirando a estrutura em si, né? Porque as cidades elas são completamente diferentes, né? Você não tem como comparar a Ottawa com Halifax, porque Ottawa é uma cidade totalmente estruturada, foi uma cidade planejada, é uma cidade perfeita, ao meu ver. Halifax não. A província aqui também é uma província mais pobre. Você consegue ver assim, você vê, tipo, em Ottawa eu via pessoas de rua, mas mais no centro. Nos bairros você não vê tanto, mas aqui você vê bastante pessoas de rua andando nas ruas. Mesmo nos bairros desabrigados. Sim, 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 muitos aqui você consegue ver. É uma Essa é uma cidade. dúvida, é uma dúvida que muitas pessoas questionam, que eu moro na região central, então eu visualizo todos os dias a quantidade de homeless que tem aqui no centro da cidade. Tem algumas ruas específicas aqui da região de downtown que você realmente consegue visualizar. Tem vários abrigos aqui na região de downtown. Não sei se você conseguiu acompanhar essa realidade, por exemplo, da George Street, que tem alguns abrigos ali, Murray Street, que tem também vários desabrigados. Você acha que é na mesma proporção Eu aqui de acho. Ottawa? Ah, Sim, sim. hum, É na mesma proporção. Até uma coisa que eu achei muito interessante, quando eu cheguei aí, eu lembro que eu fui fazer um curso de artes na escola de artes que tem aí pertinho da tua casa, por trás do uhum, shopping. aham, E a minha aula era à noite. Eu não tinha carro na época, então a aula terminava 11h30 da noite e eu tinha que ir pegar o ônibus. E essa uhum, hora o shopping já estava fechado, então eu tinha que arrodear, né, passar por fora do shopping para ir pegar o ônibus. E, aham. tipo, tinha muita gente na rua, muita gente na rua. Tinha muita Uhum. gente consumindo droga, tem aquelas pessoas que já estavam dormindo. Muita gente, são vários desabrigados, várias Sim, pessoas, usuários de drogas, são essas isso. pessoas que geralmente ficam na rua nesse horário. Mas o que é Sim, interessante, no primeiro dia eu me assustei, né, eu falei: sim, "Vou ter que passar por ali, meu também. Deus, e agora?". Mas você passa, ninguém olha para você, ninguém fala Aham. com você, sabe, eu falei: "Poxa, até aqui tem respeito". Não, mas isso é um completo estranho. O que eu percebo é que tem muitas pessoas que eles realmente eles pedem dinheiro, eles pedem: "Olha, eu preciso de algum trocado, tudo", mas eles realmente são muito educados. Assim: "Olha, bom dia, você tem algum trocado? Ah, olha, me desculpa, não tem. Ah, então tenha um bom dia". Realmente, mas são pessoas eles não sinto medo, apesar do que a gente está falando, né, de terem desabrigados, usuários de drogas, tenha muitos usuários de Isso. drogas, ninguém faltou com respeito, ninguém vai te atacar para te roubar, para roubar você, ninguém vai ser agressivo com você, isso assim, é, é raridade, para não dizer que não acontece, né? É verdade, é verdade. Então, aqui é dessa mesma forma. Às vezes Uhum. eu vou para o trabalho, quando eu vou de carro, tipo, nos sábados eu sempre vou. Romero me leva todos os dias, mas no sábado eu vou de carro, porque eu posso estacionar. Aqui lá, como é centro, aqui a gente não tem onde estacionar o carro dia de semana. Não tem lugar para estacionar o carro na cidade. Ah, E aí no sábado, às vezes, eu vou tipo 3 da manhã, que
porque eu começo Aham. bastante cedo o trabalho. E às vezes eu paro o carro e tem várias pessoas na rua, e aí eles batem no vidro. Aí você baixa aí: "Ai, desculpa, mas você tem dinheiro para me dar?" Se você fala: "Não, tá, valeu", e aí já vai embora, sabe. Aham, entendi. Aham. É. É. Acontece, né, é a realidade. E um outro ponto que você considera, a estrutura como você falou, né, que Halifax não é uma cidade tão estruturada como Ottawa, que realmente, eh, Ottawa, como você falou, é a capital do Canadá. É uma das cidades mais estruturadas aqui do Canadá. Se for comparar com Halifax, que apesar de ser a maior cidade das províncias do Atlântico, é uma cidade visivelmente mais pobre. Não que seja uma cidade pobre que não vá ter estrutura, porque como você falou, tem vários shoppings, tem Costco, tem Walmart, tem todas Tem, as grandes lojas, né. tem sim, nós Tem temos shopping center também. Pois é, eu lembro que quando eu fui para a viagem exploratória, essa foi até uma das questões, quando eu fui fazer a viagem exploratória para as províncias do Atlântico, eu estava morando no Canadá há uns 8 meses apenas, e eu não conhecia Ottawa com a visão que eu conheço hoje. Então, quando eu fui para Halifax, eu fiquei absurdamente encantada, porque eu conhecia a realidade, de Ottawa apenas do bairro, que eu morava em Nepean, que é um bairro afastado, aqui de Ottawa, você conhece? Você morava ali também? A gente era vizinha. Isso. Eh, eu não conhecia Ottawa como você conhecia na época. Então, quando eu fui para Halifax, eu tive uma impressão muito positiva. Eu vi que era uma cidade muito bem estruturada, tinha todas essas lojas que a gente tem aqui também, tinha shoppings, o centro também tem algumas questões históricas, que é algo que você também, eh, enalteceu bastante, que é uma cidade Halifax é uma cidade histórica, né? Sim, sim, é verdade. Sim, aqui tem muito, nós temos as mesmas lojas que tem aí, eu não sinto falta de nada, nessa parte tá perfeito, né. Uhum, Mas é o que eu te falei, você não tem como você comparar as 2 cidades. Chega a ser injusto, porque você está falando da capital do Canadá, uma cidade extremamente rica, uhum. totalmente estruturada, que ela foi Turística. planejada, e está falando do outro lado de Halifax, uma cidade pequena, portuária, que cresceu ali ao redor da realidade dela, né. Uhum. Para você ter uma ideia, uma das curiosidades daqui de Halifax, a cidade tem 21 cemitérios. Uau! Para muita gente, ai, que absurdo, né. Eu até no começo, quando eu cheguei aqui, eu achei incrível, porque eu vi escolas, eu caminhava muito, né, pelo centro, e eu via crianças com fardamento da escola, e o professor Uhum. dando aula dentro do cemitério, né. Eu Explicando a passei história da cidade dentro do isso, cemitério. dentro do cemitério. Isso me chamou a atenção, porque, assim, para a gente isso é totalmente diferente. Uhum, completamente diferente. É verdade, mas aí, quando você tem que saber como você olha a cidade, né. Exato. Aí é aquilo, então eu comecei a tentar entender a história da cidade, tentar saber o porquê, você começa a buscar os pontos. No centro a gente tem lugares lindos, você sabe, você às vezes mostra lá o pub que eu amo, que eu falo para você: "Ai, meu pub", mas aqui a gente tem vários lugares lindos assim também. Tem Uhum. vários pubzinhos que ficam ali na beira do mar, né, então é só você querer explorar que você também consegue. E até uma questão que você falou sobre os cemitérios, o que eu percebo é que aqui no Canadá o cemitério não tem essa mesma visão, esse mesmo peso que pra gente no Brasil. Aqui tem inclusive um cemitério aqui perto de casa, aqui em Ottawa, que ele é um parque. Ele é um parque, as pessoas vão lá no final de semana para passear, não é apenas para visitar o túmulo de uma pessoa em específico, não, as pessoas vão lá para andar de bicicleta, vão lá para avistar, que tem vários, por exemplo, o cemitério da guerra, que tem lá todos os tanques de guerra, então as pessoas vão para tirar foto lá. São É um passeio, não é aquela coisa, aquele peso de nossa, é um cemitério. Não, não visualizem dessa forma. Eu não sei é, se em Halifax é como aqui, olha, eu lembro de ter visto vários cemitérios também, que era uma coisa que as pessoas questionavam, né? Quando a gente foi fazer a viagem exploratória, todo mundo falava assim: ah, mas é uma cidade cheia de cemitérios. Mas as pessoas aqui, elas não visualizam o cemitério da forma como a gente visualiza. Você enxerga dessa forma também? Lu, aqui tem cemitério que tem mesa de piquenique.
Olha isso. E a primeira vez que eu vi, eu falei: "Espera comer dentro do cemitério para mim já é um pouco demais". Mas tem cemitério aqui que tem mesa de piquenique. Todos os cemitérios têm lá aquelas pistas para você fazer caminhada. É lindo, tanto que, assim, tem cemitério que não parece cemitério, né, que você Uhum. passa e aí até, eu falei: "Não, agora eu vou começar a visitar, porque são os únicos lugares abertos que a gente tem no momento". É por causa da pandemia, a gente está vivendo numa situação atípica, né. É verdade, eu falei: "Pronto, agora eu vou conhecer os cemitérios de Halifax". E quais são os outros lugares que você gosta de visitar aí? Você Então, falou que tem um grande, pode falar, que tem um sim, grande sim, parque ali no centro, né. isso, tem um parque, eu acho que são o tamanho, a extensão do parque são 3 acres, ele é enorme. Ele é lindo, lindo, lindo. É um dos parques mais lindos, assim, sem exagero, é um dos parques mais lindos que eu já vi no mundo. É perfeito. E, assim, quando você vai na época agora que eles começaram a plantar as flores, ele tem muitos animais, é um lugar perfeito, né. Hum, Não temos tantos parques como a gente tem aí em Ottawa, né, a gente não uhum. tem Não, parques Ottawa, grandes. salvo engano, tem quase 2.500 parques em toda a cidade. Pronto, eu Vou acredito. atualizar o dado, vou deixar aqui o dado para vocês, que a última vez que eu vi eram 2.500 parques aqui em Ottawa. Lógico, em toda a região da Grande Ottawa, que Ottawa é uma cidade territorialmente muito extensa. Então, é obviamente que, assim como você falou, comparar Ottawa com Halifax nesse sentido chega a ser injusto. É Injusto. verdade. A gente tem mais que o dobro da população e uma área territorial muito vasta. Então, realmente, parque, tem muito parque realmente. É, mas aqui a gente tem alguns parques muito bonitos, né, temos a praia, muita praia, ponto positivo, praia de verdade, água salgada, praias Para lindíssimas. você que é de Recife, isso aí é uma maravilha, né. Para quem gosta de praia, realmente, eu já vi vários vídeos. Não, e outra, vocês têm, alguns pontos turísticos bem interessantes que são, marcas registradas do Canadá, que é o Pegs Cove, não sei se você já foi para lá, vou até deixar uma foto aqui para vocês que a gente teve a oportunidade de conhecer Pegs Cove. Tem também Lunenburg, que é uma cidadezinha que já tiveram vários seriados sendo gravados aí, na região de Nova Scotia. Então, são lugares que são próximos que também dá para explorar. Ai, com certeza, não, com certeza, temos muitos lugares lindos aqui para você visitar. É aquilo, não Hum, vem comparando, vem de coração aberto, coloca os teus propósitos na frente, uhum, e aí você consegue. A gente chegou aqui numa época que foi um pouco difícil, né, Lu, também para conseguir conhecer bem a cidade. Eu vim na frente, vim sozinha, sem as meninas e sem Romero, uhum, fiquei lá na minha quarentena sozinha. Quando eu saí, que eles tiveram que fazer quarentena, e aí começou a época de muita chuva, porque aqui chove muito, uhum, e a pandemia também dificultou muito, né, hum, então é aquela coisa, eu não tive a chance de conhecer a fundo a cidade quando eu cheguei, a gente está começando a conhecer agora, né, o tempo está começando a uhum, melhorar agora, mas assim, aqui a gente tem vários museus também, né, como hum, Oura temos museus maravilhosos que eu amo, mas aqui a gente também tem muito museu, está fechado agora, mas vai abrir. sim. Uhum, aham. Pois É. é, vocês chegaram numa época bem difícil, realmente, que não apenas da pandemia, mas vocês logo chegaram e começou o inverno, vocês pegaram todo o inverno, e agora que é o início da primavera, que tá Isso. começando a ter essa visão um pouco mais que você realmente, você não vai sair no inverno para explorar a cidade, que você tem que ir atrás de job offer, você tem que ir atrás de processo de imigração, você tem que ir atrás, do trabalho, você tem que trabalhar bastante, você acorda de madrugada para trabalhar, então a realidade de imigrante não é a realidade de Não. passeio, sair explorando a cidade, ainda mais na nossa situação, que a gente estava, nessa vida incerta de aplicação, de processo de imigração, então tem Isso, todo um estresse por trás disso também, né. isso. Não mudou de cidade porque você quis, porque Não, foi uma escolha sua. Você não. mudou para ir atrás de uma oportunidade. Isso, Então porque foi a melhor opção que eu tinha na hora, né, foi a opção que apareceu e eu acho que a gente não deve abrir mão de nada que aparece, uhum, né. exatamente. E É, aí é o que eu falo para a Romero, a gente vai começar a conhecer a cidade agora, né, porque hum, quando a gente chegou logo veio o inverno, logo veio o frio, muita chuva, muita neve, como em todo o Canadá.
né? Como em todo o Muito. Canadá, não é uma exclusividade de Halifax, não, Não, é geral, é geral, é é frio, verdade. é neve, Isso, e assim, teve a adaptação de Fernanda na escola, né? Todo esse processo que você tem que passar. Então, Uma questão interessante a gente falando aí de inverno, você que passou 4 anos aqui em Ottawa, se fosse comparar o inverno entre Ottawa e Halifax, você acha que o inverno de Halifax é mais rigoroso ou o inverno de Ottawa é mais rigoroso? o inverno de Halifax não existe perto de Ottawa. Sério? Sério, não precisei usar, tipo, casacos muito grossos aqui. Aqui neva, é muito interessante, porque quando nevava em Ouro, a gente tinha neve. Quando começa a nevar, a gente tem neve por 6 meses aí, né? Não para, você não vê. Não, aqui neva, tipo, se nevou na segunda-feira, 50 centímetros. E na terça-feira fizer sol, terça-feira à tarde não tem mais neve. Na realidade, eu não conheço. É, Porque o que que acontece? Quando eu fui para Halifax, eu peguei assim, freezing rain, coisa que eu só peguei aqui em Ottawa uma vez. E eu lembro que eu até fiquei assustada. Eu falei assim, caramba, se isso aqui é frequente, eu lembro um amigo nosso que morava ali, ele falou assim, isso aqui tem direto. Vou deixar uma foto aqui para vocês da árvore, quando acontece o freezing rain, que as árvores elas estão sem folhas, de repente vem o freezing rain e a árvore fica completamente congelada. Eu lembro que aquilo foi algo novo para mim, né? Mas então quer dizer, não tem muita neve, mas tem muito freezing rain ou não, como também que é? não tem Não? tanto. Não, não. Aham. Eu acho que eu vi mais em Ottawa do que aqui. Olha Realmente, o só. inverno para mim foi maravilhoso, né? Não senti tanto frio, não foi tão rigoroso. A gente, tanto que Halifax é ponto muitas positivo. ponto positivo. Muita gente aqui não troca o pneu do carro, Lu. Muita Porque não precisa, não porque tem não muita precisa. neve. Não, não tem, porque no dia que neva, no outro dia se fizer sol, a neve acabou. E qual que foi a menor temperatura que você pegou no último inverno aí? Eu acho que a gente chegou a -18. Ah, tá. Aqui, no último inverno, a gente pegou -25, com sensação térmica de -28, porque o problema é a sensação térmica, né? O Isso. problema é a sensação térmica. Eu lembro que o último inverno, que a gente vai comparar inverno com inverno, né? O último inverno aqui, realmente foi um inverno mais ameno, mas eu lembro que, assim, por umas 5 vezes eu tive que usar o meu casaco de inverno pesado, porque lá fora a sensação térmica estava próxima de -30, cílios congela, você não pode sair com o cabelo molhado na roupa que congela, você tem Isso, que tampar todo o seu rosto porque o vento frio é realmente muito frio. Então, assim, é verdade. foram poucas vezes, mas nos outros dias, -18 de sensação térmica, -20, Isso. -15. Não usei meu casaco grosso esse ano, não usei de forma nenhuma, Mas nenhuma. essa questão da neve, ela é muito interessante, porque a neve, ela realmente atrapalha o É dia a dia das verdade. pessoas. Ele é uma coisa muito bonita de se ver, é muito lindo, muda toda a imagem da cidade, mas causa certos transtornos para as pessoas, principalmente no trânsito. Ah, com certeza, mas aqui, eu achei impressionante, porque, assim, acostumada com o inverno aí, então nevou, teve um dia que aí você não sai, eles avisam, você não pode deixar o carro nas ruas, porque os carros vão passar limpando. E aí nevou 50 centímetros em um dia, foi muita neve, muita neve. A gente saiu para brincar na neve, fez boneco de neve. No outro dia, de tarde, não tinha mais neve na rua. A neve inteira tinha derretido, inteira. Caramba! É, Aham. eu fiquei impressionada, falei, eu não acredito, porque assim você não consegue enjoar da neve, porque você vê, com ela foi embora. Nossa, isso é muito interessante. Ponto positivo para Halifax. Ponto positivo, o inverno mais rigoroso que eu peguei aí, em hora, eu acho que foi -36, com sensação de -41. Nesse dia que teve esse friozinho maravilhoso, eu não tinha carro ainda, precisei sair para trabalhar às 5 da manhã, pegar 3 ônibus para chegar no trabalho, É esperei que a gente 40 sabe que minutos o não, último ônibus. esse é um ponto de atenção que eu realmente gostaria de falar, que é um ponto negativo para Ottawa. Eu não sei como que é em Halifax, mas aqui em Ottawa, realmente, o transporte público muitas vezes deixa a desejar.
é comum ficar 30 minutos, 40 minutos Isso. esperando o ônibus. E uma coisa é você comparar com o Brasil e dizer, eu também espero 30 minutos aqui, mas esperar 30 minutos no 25 graus é uma coisa, esperar 30 minutos no menos 25 graus é outra completamente diferente. E nem todos os pontos de ônibus, eles são cobertos. Ele é apenas um poste, uma placa, e você está ali esperando o ônibus. Isso é comum de acontecer Isso, aqui em isso. Oro. Nesse dia foi o dia que eu resolvi comprar o carro, porque eu esperei e eu tinha certeza que eu ia morrer de frio. Eu falei: "Agora eu entendo a expressão que as pessoas falam: 'Eu vou morrer de frio'", porque eu comecei a não sentir mais os meus pés. Tinha uma Tim Hortons perto, eu fui comprar café, mas na hora que você sai ele fica gelado, porque o Uhum. mundo está gelado. Aham. Então eu tinha certeza, eu falei: "Meu Deus, se eu sair viva daqui, eu vou comprar um carro, porque eu não quero mais passar por isso", era horrível, né. Uhum. Uhum. Aqui o transporte público, Lu, ele funciona bem. Eu não uso direto, né, porque, assim, a gente tem o carro aqui, mas as poucas vezes que eu precisei, você olha lá, ele passa no horário certinho. Também é uma cidade pequena, Lu, então, tipo, o ônibus passa 10 minutos daqui para o centro, né, então Uhum. é tudo muito rapidinho. É uma cidade, acho que é fácil de se locomover, até para os próprios ônibus. Eu acho que até, assim como você falou, novamente, a gente cai numa comparação um pouco injusta, porque como a gente falou anteriormente, a extensão territorial de Oro é muito grande. Então, a maioria dos problemas do transporte público é justamente por isso, porque a distância de um bairro até o centro é muito grande. Então, bairros como Stittsville, por exemplo, até o centro são 30 quilômetros de distância. É verdade. Então, é muito distante. Para você, o tempo de deslocamento com o transporte público, e tem isso que você falou, não é um ônibus que você pega, é 1, 2, 3 ônibus para você se deslocar do seu trabalho para sua casa, dependendo da região que você mora, e cada vez que você troca de ônibus, é um tempo de espera. É Aí você tem que verdade. trocar para outro tempo de espera. Então, isso acaba prejudicando quem precisa do transporte público aqui em Hora. Eu acho que é um ponto muito negativo para a cidade. É verdade. E qual que você sabe qual que é o custo de uma passagem ali em Ah, Halifax? 2,75. Aqui em Hora é 3,65. Mas se a gente for levar em conta o percurso que o ônibus faz, aí já chega a É, gente também não pode comparar, exato, fica né. numa comparação injusta, são cidades É, completamente diferentes. isso, E eu acho isso. que um outro ponto muito interessante que eu gostaria de conversar, que eu acho que seria bem interessante para as pessoas que estão nos ouvindo, é em relação à saúde. Quando vocês chegaram aí, vocês tiveram direito à saúde? Sim, no primeiro dia que nós chegamos aqui, a gente já conseguiu pegar o cartão de saúde. Eu só Uhum, telefonei, e aí como eu já estava com PGWP, só precisei mandar o work permit de Romero e o visto das meninas. Tirei uhum. a xerox, mandei pelo correio, com 15 dias o nosso cartão chegou, mas no mesmo dia que eu liguei para pedir, eles já me forneceram os números dos nossos cartões para caso a gente precisasse. Uhum, Aqui, nessa área, eu acho que temos ponto para Halifax. uhum. Pois é uma questão que eu me incomodo bastante, aqui em Ontário, porque você bem sabe que não basta a gente ter permissão de trabalho, É você tem que verdade. trabalhar, e você tem que trabalhar e você tem que qual que foi a tua experiência aqui em Hora? Você que pode falar com mais propriedade sobre isso. Então, você tem que trabalhar para conseguir, quando eu cheguei eu só tinha o cartão de saúde do college, né, que nós somos Uhum. obrigadas a pagar pelo cartão de saúde. Obrigados, Isso. mesmo que você tenha o seu seguro particular internacional, não Não interessa, interessa. você é obrigado a pagar. Isso, fomos obrigados a pagar, então eu só tinha isso. Que isso fique claro, você é obrigado a pagar. Você vai pagar, não Você interessa. vai pagar. Então, e o que aconteceu? Para conseguir o cartão de saúde, você tem que trabalhar no mínimo 3 meses full time, para você conseguir o seu cartão de saúde. E o que aconteceu? Quando eu cheguei, que eu por um ano eu só estudei o inglês e trabalhei dentro do college. No segundo ano eu arrumei emprego fora, continuei trabalhando, porque você sabe que a gente pode trabalhar part-time fora enquanto estuda e pode trabalhar dentro do college, porque o visto que eu uso para trabalhar no college é o meu visto de estudo, não é o mesmo visto. Então eu Uhum. trabalhava no college e trabalhava part-time em outro lugar, e isso não me deu É, direito. eu só vou falar uma coisa para vocês. A gente já comentou sobre isso em outro vídeo aqui no canal, então vou deixar aqui em cima. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre isso que a Amanda falou, é legal você trabalhar dentro do college e trabalhar
fora do college. É algo completamente legalizado. Eu vou deixar aqui um vídeo para vocês explicando sobre isso. Isso, e o que é interessante, você pode trabalhar dentro do college por quantas horas você quiser. Porque Uhum, fora do college eu posso trabalhar 20 horas por semana, mas dentro do college, se eu tiver oportunidade e tiver como, eu posso trabalhar 50 horas, que uhum, isso não vai interferir em nada. Então, uhum, eu só trabalhava part-time, eu não tinha direito a receber meu cartão de saúde. uhum. Então, enquanto eu estudei no college, no caso foram 3 anos, 1 ano de inglês e 2 anos do meu programa, eu não tive direito ao cartão de saúde. Só depois que eu acabei o college, que eu apliquei para o PGWP, que eu comecei a trabalhar full time, fora do college, aí eu tive que esperar 3 meses trabalhando full time para conseguir aplicar para o cartão de saúde. Exatamente, Então eu passei exatamente. aí 3 anos e 3 meses sem o direito ao cartão de saúde. Sem, as suas filhas tinham direito? Não, O seu marido tinha direito? não, Você tinha direito? não. Não tem direito, gente. Não tem direito. A regra é muito clara. Eu vou até deixar aqui do lado, eu vou tentar deixar aqui do lado para vocês as regras para você ter direito ao sistema de saúde público aqui de Ontário. Ele não é para todos. Você precisa cumprir alguns requisitos para então você ter direito ao sistema de saúde. No nosso caso, tanto o meu como o da Amanda, eles se encontram muitas vezes, por quê? Mas e se, uma questão que muitas pessoas falam no Instagram, mas e se o seu marido trabalhasse full time? Se o meu marido trabalhasse full time, se ele cumprisse as exigências, ele teria direito, consequentemente nós teríamos direito. Mas a nossa realidade, minha e da Amanda, é diferente. É diferente. Os nossos maridos, eles têm outros trabalhos que não são no Canadá. É preferível para eles não trabalhar no Canadá. Então, por isso, não tinha direito. Ah, Lúcia, mas será que não vale a pena eles trabalharem no Canadá para então terem direito ao sistema de saúde? Isso é uma coisa completamente particular. Se na sua realidade vale a pena, tranquilo, tranquilo. Na nossa realidade, não valia a pena. E então nós não tínhamos direito ao sistema de saúde aqui de Ontário. Mas em Nova Scotia, basta você ter o permit. Isso. Eles não me perguntaram onde eu trabalhava, se eu trabalhava full time, nada. Eu cheguei na cidade, você tem o visto, você só tem que estar no Canadá, tipo, você não pode ter chegado hoje, se você vai começar o seu college aqui. Eu cheguei hoje, já tenho direito, não. Mas como eu já vim com o PGWP, eles só pediram os nossos vistos e já me deram na ligação o número dos nossos cartões. Ele falou, porque caso você precise, você já pode ir lá só com o número usar, enquanto o cartão não chega. A única coisa que eles pediram foi que eu colocasse o nome e o endereço de uma pessoa que mora aqui em Halifax, para que provasse, se eles precisassem, que provasse que eu estava aqui. Mas Uhum. foi a única exigência que foi feita. Eu até vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o site oficial para vocês buscarem mais informações sobre o sistema público de Ontário e o sistema público de Nova Scotia, caso vocês tenham mais dúvidas em relação a isso, porque obviamente a gente está aqui explicando a nossa realidade. Uhum. É verdade. Então, sobre saúde, ponto positivo para Contra Halifax. Halifax, contra Halifax. E qual foi a outra questão que você sentiu? Você falou assim, nossa, aqui em Halifax eu me sinto mais confortável em relação a isso. Quando você pensa em Halifax comparando com Ora, qual que é a questão que você se sente mais confortável estando aí? Por ser uma cidade menor, eu acho que você tem mais segurança, né? Eu acho Uhum, que é uma cidade que você tem. Eu também não sei se era a área que eu morava em Ottawa. Também uhum, tem muito isso, né. Mas aqui e também é muito diferente você morar em um apartamento e você morar em uma casa, né. Você às vezes as pessoas falam: "Ah, mas isso é só um detalhe", mas não é um detalhe que faz toda a diferença. Principalmente quando você tem criança, porque o que eu vejo de diferença hoje em dia, Fernanda ela é muito mais feliz aqui. Ela passa a tarde inteira brincando na rua, a minha rua é cheia de criança, né. Essa área que eu moro, realmente eu não vejo imigrantes aqui, nessa área eu uhum, vejo muito no centro, mas aqui onde eu moro eu não vejo, né, são uhum. a maioria canadenses, e eu acho que aqui na rua tem o quê? 6, 7 crianças na mesma faixa etária.
Uhum. Então, para ela isso é maravilhoso, ela passa o dia brincando na rua, ela só entra e fala: "Ai, eu vou lá na venda, eu vou lá no parque, eu vou sei lá onde", e aí você pode deixar, você fica despreocupada. Vá, minha filha, vá, vá brincar, vá Enjoy your descobrir o life. mundo. É, e Aham. isso é muito bom, isso é diferente. Então, eu já vejo, caramba, é uma outra realidade, é É uma verdade. realidade completamente diferente. Aqui tem barzinho, lógico, não vai até 2 da manhã, nem nada disso, mas durante o verão é muito movimentado. Os bares lotados, restaurantes lotados, os pontos turísticos. Se eu sair agora de casa, eu ando 2 quadras, eu tô no maior parque da cidade, num dos maiores parques da cidade. Eu tô no Byward Market, que é um mercado municipal aqui, que é uma região turística. Então, assim, só o fato de eu sair daquele cantinho no bairro e ter vindo para cá, eu já percebo que a vida muda completamente. É verdade, é verdade. Não, e assim, é isso que às vezes as pessoas têm que parar para pensar um pouco. Às vezes a pessoa fala: "Ai, é uma cidade muito pacata". Aqui é uma cidade muito pacata. Mas se você quiser buscar essa vida noturna também, de barzinho, de pubs, aqui tem também essa opção. A gente não vai até 2 da manhã. Eu acho que em canto nenhum aqui no Canadá. Aham. Mas a gente tem sim, tem muitos lugares aqui, porque o pessoal muita gente me pergunta: "Ai, mas tem o que jovem fazer aí?". Sim, tem. Tem o que É jovem uma fazer, cidade tem universitária. Halifax é uma cidade isso. universitária. Temos as universidades são enormes, Lu, são lindas, né, e são super conceituadas. Uhum, Ponto para uhum. Halifax. Então, ponto para Halifax. Tanto é que, lógico, aqui a gente também tem a University of Ottawa, tem a Carleton University. Você trabalhou em uma universidade aqui em Ottawa, né? Então Isso, você não tá comparando sem ter parâmetro, né? é verdade, é verdade. Então, a cidade tem muito jovem aqui, mas o pessoal às vezes fica com medo disso, fala: "Ai, eu não quero ir porque é uma cidade muito pequena, é uma cidade muito parada". Não, vocês vão encontrar o que fazer aqui. Eu acho que como em todo o Canadá, no inverno menos, porque realmente você não tem muito o que buscar no inverno, né, Uhum, mas época de verão e aqui é uma cidade turística também. Né, uhum, então você uhum. vai é maravilhoso, É, né. o Museu do Titanic fica em Halifax, né? Sim, fica aqui, A fica no história centro da cidade. tem muita história relacionada a isso. Toda a questão do Titanic, ele afundou pertinho aí de Halifax, né? Isso, Quem resgatou foi o pessoal ali da província de Nova Scotia. O Jack isso. está enterrado aí, O Jack, não é? não, eu falei, eu até brinquei, eu falei: "Ah, eu vou lá visitar o túmulo do Jack", porque não tem nome, né, só tem lá os numerozinhos, o É. pessoal que não foi identificado, eu falei: "Ah, eu vou visitar o túmulo do Jack". E eu até, quando eu fui para Halifax, eu estudei um pouquinho sobre essa história, é que eu queria muito ver. Eu queria, infelizmente, quando eu fui para Halifax, eu fui também buscar a job offer. Então, praticamente todos os meus dias eu fui para correndo atrás da job offer e eu não consegui aproveitar tanto a cidade, né? Mas eu conheci um pouquinho da história do Titanic e eu infelizmente não fui no museu do Titanic que Eu tem tô aí. louca para ir no museu. Até no museu, Lu, eu estava olhando na internet por esses dias, tem um lugar lá que tem uma água com a temperatura da água que estava na noite que o navio afundou. E aí você coloca a sua mão lá dentro e você vê quantos minutos você consegue passar com sua mão lá dentro. Que interessante. Muito, muito. Tem peças que foram achadas no navio, muitas coisas, muitas coisas. Eu tô louca para ir lá no museu. Aqui em 3 cemitérios, né, nós temos, pessoas que foram resgatadas do Titanic. Eles foram enterrados em 3 cemitérios diferentes aqui da Uhum, cidade, e os cemitérios são vistos como pontos turísticos aqui, né. No uhum. verão, quando a gente estava recebendo turista aqui, porque agora infelizmente está tudo Não, fechado, mas uhum. você precisava marcar hora para ir no cemitério. Caramba! Você tinha que reservar lá a sua hora e o dia que você ia, porque você não conseguia entrar. Olha só que interessante, muito interessante mesmo. Eu acho que nesse ponto a questão de, turismo, lazer, nenhuma das 2 cidades deixa a desejar. Fica um pouco difícil a gente dizer qual que é melhor, porque como a gente já falou várias vezes, né, é incomparável. Mas eu acho que em questão de lazer, você tem lugares para ir, né, isso que é mais importante. Não buscar sempre a comparação, porque assim como a Amanda falou, se você for comparar, eh
fica muito difícil de você mudar para o Canadá. Se você começar a comparar cidades nesse quesito, fica muito difícil, porque depende do seu objetivo. É Não é verdade. apenas qual é a melhor cidade para mim, mas será que eu vou conseguir migrar morando nessa cidade? Isso, você tem que procurar a cidade que se adequa ao que você tem, né. No meu Uhum. caso, eu tinha que analisar a idade, eu tinha que analisar a oferta de trabalho que eu tinha que analisar o tempo que eu ainda tinha de PGWP, tudo isso tinha que ser estudado. A Então tua não é profissão também. justamente, então era aquela coisa, não adiantava eu ficar aí porque eu gosto daqui, eu vou ficar aqui. Se eu vou ficar aqui, se eu não consigo trabalho aqui, quando meu visto acabar eu vou embora. Então eu não vou Uhum, ficar porque eu gosto, eu vou uhum, procurar, você precisa priorizar o que você quer. uhum, E que eu pensei, minha prioridade era minha job offer. Eu precisava uhum. dela para conseguir a residência. E se tinha esse programa aqui no Atlântico que me dava essa facilidade, que não é facilidade, Lu, porque nada é fácil, não adianta, mas que me dava Nada é essa fácil. opção a mais. Oportunidade, Isso, talvez, é uma oportunidade para você imigrar. É. isso. Então o que eu fiz? Tá, se é aqui que eu preciso ir, eu vou. Né? Uhum, Eu acho que a gente tem que sempre priorizar. Depois que você tiver com sua residência na mão, aí você resolve. Você quer ficar, você quer voltar, você quer ir para outra cidade, você quer conhecer outro lugar. Aí você está livre, né? uhum, Mas enquanto a exato. sua residência não chega, você tem que. É o objetivo, né? O que você quer, você Uhum. precisa ir a fundo. É você ir para onde está o seu PR, a sua residência permanente, porque de nada adianta você mudar para Toronto, você mudar para Montreal, você mudar para Vancouver, você vai esgotar todos os seus recursos financeiros vivendo em grandes centros, mas você não vai conseguir atingir o seu objetivo, que é se tornar residente permanente. E se você não conseguir atingir o seu objetivo, qual é o sentido? Vai Qual é o voltar. sentido de tudo isso? Exato, exato. Já imaginou? Você está no meio do seu plano, você já esgotou. Não, você vendeu o que muita gente faz. Você vende absolutamente tudo que você tem no Brasil. Você coloca todas as suas coisas em malas e caixas e muda para cá para realmente mudar de vida. É Para você verdade. começar a sua nova vida. Aí, de repente, você vai para uma cidade com custo de vida alto, toda a sua reserva financeira vai embora em 2 anos. Mesmo que você consiga trabalho, o custo de vida da cidade, se você recebe o salário mínimo, nem sempre dá para pagar as contas. Quase Nem nunca. sempre. É, porque o custo de vida da cidade, às vezes, é muito alto. É Então, verdade. mesmo os dois trabalhando, às vezes não vai dar. Você vai ter que fazer alguns sacrifícios. Então, às vezes, na minha opinião, na minha humilde opinião, às vezes é melhor você ir para uma cidade como Halifax, primeiro, atingir o seu objetivo, primeiro, para então depois você conseguir mudar para uma outra cidade. Então, hoje, se eu fosse recomeçar, que é uma coisa que muita gente pede, se hoje, se fosse recomeçar o seu plano, eu não teria vindo para a Ottawa. Mesmo depois de conseguir aplicar para a imigração, igual a gente conseguiu, né? Que isso foi eu não posso me iludir achando que isso aconteceria na vida, num tempo Foi normal. surpresa, né, Lu, para todo mundo. Foi Foi uma. um presente de Deus. Exato, foi algo assim que ninguém esperava. Então, assim, eu não posso me iludir achando que, ai, nossa, ainda bem que você se mudou para Ottawa. Não, não. Pensa na realidade. Se não fosse assim, eu teria que trabalhar mais um ano no emprego no NOC, teria que aprender francês, e eu não sei do futuro. Porque os programas de imigração, eles são instáveis. Eles mudam de acordo com o quê? Com a necessidade do país e não com a nossa necessidade. É É isso verdade. que a gente tem que ter na cabeça. É verdade, Lu. É complicado, né, porque eu acho assim, você tem que traçar bem o seu plano desde o começo, né, porque muita gente falava: "Ai, por que você vai para Ottawa?". Eu fui para Ottawa porque eu tinha minha escola para estudar aí. Bom, Uhum, esse era o meu ponto principal no momento. Por quê? Quando a gente começou esse plano Canadá, que a gente começou a estudar tudo lá no Brasil, as pessoas passam para você que é uma coisa fácil. As pessoas passam para você assim, aí você vai lá, você estuda por 2 anos, você trabalha mais um ano, você aplica e você ganha sua residência. super tranquila. Mas não é assim, Lu? O dito Então é. Só que então na que é realidade, totalmente diferente, porque existem todas as entrelinhas.
né? Então, se hoje alguém me perguntasse, ai, porque eu sei, eu estou aqui já vai fazer 5 anos, se eu tivesse vindo primeiro para Halifax, eu já teria minha residência. Esse é o ponto. Agora você tocou no ponto. É esse o ponto. Você está 5 anos no Canadá. Se Isso. você já tivesse chegado em Halifax, você já estava com a tua Eu já residência estava com a minha permanente. residência, só que o que acontece, Lu, eu não teria feito diferente. Se eu pudesse fazer, eu já não teria vindo primeiro para Halifax, porque eu teria ido primeiro atrás do meu objetivo. Naquele momento, meu objetivo era o meu estudo, era a minha profissão. É que não tem, por exemplo, o seu caso específico, não tem Le Cordon Bleu em Halifax. Não, É algo extremamente específico e é algo que tem um peso grandioso no seu currículo. A sua profissão é uma mudança muito grande, né? Você, inclusive, deu aula. Você sim, não deu aula. sim, eu tenho dado aula para o Le Cordon Bleu da Malásia. Gente, olha isso. E isso jamais seria possível se você não tivesse traçado a sua história do É jeito que verdade. você traçou. É verdade. Não, eu até estava pensando, Lu, eu jamais na minha vida, se você conversasse comigo há 5 anos atrás, eu diria a você hoje que eu estaria aqui hoje fazendo o que eu faço e onde eu estou, né? Porque assim, eu no Brasil dava aula também, mas na minha cabeça jamais se passou que eu poderia dar aula em inglês numa escola como Le Cordon Bleu, entendeu? Imagina! Então, isso para mim, assim, então quer dizer, eu não faria diferente, né? A única coisa talvez que eu fizesse diferente seria, eu teria vindo há 10 anos atrás e não há 5 anos atrás. Isso eu teria Uhum, feito diferente. Mas eu jamais deixaria de traçar, porque assim, esse foi o meu plano, era o que era bom para mim no momento, era o que era bom para minha profissão no momento, né? uhum. Porque assim, muitas pessoas vão e elas não sabem por que elas estão indo para aquela cidade. Né? E aí o que acontece? Eu conheço pessoas que estudaram 1 ano e tiveram que voltar para o Brasil, porque não conseguiram terminar o curso, porque não se organizaram, porque o custo de vida foi mais alto do que imaginavam. Então, quer dizer, você de certa forma perdeu ali. Né? Se Uhum, você não se exato, programa, você acaba perdendo, porque você perdeu, o PGWP a gente só pode aplicar uma vez na vida. uma vez. Né? Uhum, Então, tem gente que vai fazer um curso de 1 ano para aplicar o PGWP. Isso não uhum. é um plano. Na minha realidade, isso não é um plano que funcione. Exatamente, exatamente. Depende da realidade. No nosso caso, talvez funcionaria por quê? Eu penso da seguinte forma: quando que você fazendo um college de 1 ano vai funcionar? Quando o seu cônjuge trabalhar no emprego no NOC imediatamente. Isso, Aí você vai ter 1 ano de experiência, o seu cônjuge. Enquanto você está trabalhando aqui, 1 ano de college, o seu cônjuge já conseguiu um emprego no NOC e é ele que vai ser o aplicante principal, e não o estudante. Se fosse nesse cenário, pensando no Canadian Experience Class, eu acho que talvez, dependendo da idade e do perfil de imigração do casal, possa ser uma oportunidade. Mas, assim, é um caso assim que precisa ser analisado com muita cautela. isso. E aí, então, porque é aquela coisa, você tem uma chance na vida, É. né? Então você não pode simplesmente, eu vou apostar nesse plano e talvez dê certo. Não, você precisa traçar. Ou ter recursos financeiros para você ir lá e fazer outro college, e fazer outro college, e fazer Isso. outro college, para você permanecer no país de forma legal. Só que quem que tem dinheiro suficiente para pagar o valor de uma tuition de estudante internacional por anos e anos e anos? Pois é, não tem como, não tem como. Assim, é uma realidade que para mim eu não vejo. Uhum, Então, seria até um outro plano nosso. O Romero falou: não, se a gente não consegue, você volta a estudar, você tem pós-graduação para fazer. Em Toronto tem uma pós-graduação que é muito boa na sua área, que você, acho que os últimos 15 dias você vai para Paris, estudar em Paris, e coisa e tal, mas é aquilo, você precisa ter dinheiro para isso. Então, eu não podia ficar em Ottawa esperando o meu PGWP perto de acabar para poder ir para Toronto estudar novamente, que não é aquela coisa super agradável, vamos combinar. é, Já estudei muito, não estou a fim de estudar mais. aham. E o que acontece? Então, a realidade que eu É, vi foi essa, é, né? é, é que assim, a questão é estressante, porque não é assim,
não é simplesmente o fato de estudar. Dependendo do seu perfil, estudar pode ser prazeroso, mas não é só estudar. É toda uma vida incerta, você tem filhos, você tem marido, você tem responsabilidades, você tem um plano Isso, de imigração, não é o peso de estudar. É todo o processo em volta do fato de isso. você estudar que é pesado, é uma carga muito pesada. Vai tudo junto, né, Lu? Você tem que carregar aquilo tudo junto e é sua responsabilidade. É aquela coisa, você não tem como dividir com alguém, né? É igual, até eu comentei, é igual a prova do IELTS, porque assim, você tem que fazer e você sabe que está na sua mão, entendeu? Você está ali, você tem filho, você tem marido, você tem tudo mais, está na sua mão, né? Uhum. Então, o que aconteceu? Eu vi a oportunidade aqui, eu não pensei nem duas vezes, assim, ai, mas a cidade é pequena, mas fica lá no fim do mundo. Não, é a minha job offer, ela falou que está disposta a me ajudar, ela abraçou a minha causa, né? E é um ponto positivo aquilo, as pessoas, elas adoram ajudar você, sabe? Se você arrumar um trabalho e você trabalha bem, e você explica a situação, as pessoas, elas vão te ajudar de todas as formas que elas podem. Né, isso eu achei muito legal aqui, porque eu vi assim, ela mergulhou dentro do processo comigo, né? Ela estudou, ela chega lá na loja, às vezes, com um monte de papel que ela imprimiu, olha, saiu essa novidade, e vamos estudar, isso aqui quer dizer que você pode fazer de tal forma. Quer dizer, é uma pessoa que realmente ela quer me ajudar com isso, ela quer que eu fique, ela quer me dar residência. Eu acho que isso é uma questão diferente até do Brasil. Que uma profissional formidável igual você, olha o teu currículo, minha amiga. Que profissional que vai querer perder uma pessoa? Olha a oportunidade que esse profissional está tendo de ter uma pessoa como você dentro da empresa dela. Então, assim, lógico, é do empregador? Claro que é, mas tem muito mérito seu nisso. Eu acho que o seu Obrigada. currículo, mas com toda certeza, o seu currículo é algo extraordinário. Que a gente até, eu e o Devair, a gente brincava, falando assim, que profissional que é louco de não dar oportunidade para Amanda? Que profissional vai ser louco de não dar oportunidade para Amanda em falar? Porque você estava estudando sobre todo o processo de imigração, você é uma pessoa completamente disposta e competente aí atrás, você com o marido, 2 filhos, você simplesmente virou para mim e falou assim, Lu, eu vou. Se você não for, eu vou. Porque para quem não sabe, a gente iria juntas. A gente ia fazer essa viagem juntas, a gente iria junto para Halifax. E a Amanda falou assim: eu vou. E ela foi, conseguiu a job offer e hoje mora em Halifax. É verdade. Foi loucura, né, Lu? Mas foi uma loucura que eu, analisando de fora, daria muito certo. A chance de você conseguir o seu PR antes de nós mesmos, vamos pensar na nossa história só daquele momento que a gente decidiu ir para Halifax. A chance de você conseguir era infinitamente maior do que a minha, entende? Então, assim, foi loucura em partes. Hoje, a gente teve uma oportunidade de migrar por um outro processo, que a gente nem sabia que ia acontecer. A É gente nem verdade. sabia que ia acontecer. Então, foi uma loucura, mas você fez essa loucura em nome da sua família e que daria certo. Daria muito certo. É verdade, é verdade. E também tem essa questão, né, Lu, essa área que eu trabalho, né, porque Uhum. são coisas muito específicas, então é aquilo. Eu sei que eu não tenho medo de, se eu precisasse, você agora precisa ir para outra cidade, eu não tenho medo de ir, de começar de novo, de arrumar outro emprego, porque não é uma área que você só preenche papel ou só corta cebola, como as pessoas falam, né? Ah, É uma área que você realmente tem que ter o seu toque, né? As pessoas, ou não, elas vão gostar do tem que que ter você faz ou elas não talento. gostam, né? Não, tem que ter, realmente, é muita dedicação, é talento, é um dom, óbvio, muita prática, muito estudo. O seu currículo não é só o Le Cordon Bleu, não é só a sua experiência profissional no Brasil, não é só a formação no Algonquin College. Se as pessoas olharem o seu currículo, todos os cursos que você já fez, os cursos com os profissionais que você já fez, e, assim, é algo assim, você é uma das melhores no seu ramo, então é algo realmente que enche os olhos de qualquer profissional. Obrigada, Lu. Pensando em termos de imigração, você ficaria em Halifax, Sim, certo? certo. Pensando em termos de cidade, pelo tudo que você falou, você escolheria Ottawa, certo? Sim,
Certo. Se fosse para começar tudo de novo, não pensando em termos profissionais, nada, analisando as pessoas que estão lá no Brasil, pensando em chegar aqui no Canadá, com toda essa tua bagagem, toda essa tua experiência de 5 anos morando aqui no Canadá, qual que é o seu conselho para essas pessoas que estão no Brasil pensando em migrar para o Canadá? Se eu não olhar o meu lado profissional, com certeza, Lu, eu acho que eu viria para Halifax. Eu acho que aqui você consegue mais oportunidades, tanto na questão de empregos, como na questão de job offer, porque as pessoas aqui, elas já estão acostumadas com isso, elas sabem que os imigrantes, eles chegam, eles precisam disso. Eles não entendem bem como rola o processo, mas eles estão prontos. É uma cidade que está aberta, eles estão recebendo bem, eles recebem bem quem vem de fora. E assim, eles estão dispostos a dar essa oportunidade para você. Ora, você acha é uma cidade mais competitiva, né? Dependendo da área que você vai também, tudo depende de quem você é, né? Assim, mas Aham. ao meu ver, na minha realidade, eu acho que Ora é uma cidade mais competitiva. Nós temos muito mais profissionais aí. Então é aquela coisa, por que eu vou perder tempo fazendo isso para essa pessoa se eu tenho essa pessoa que já é daqui para fazer no seu lugar, né? Então eu acho que a facilidade aqui é maior para você conseguir sua residência, né? Se eu fosse começar não olhando a área profissional, eu viria para Halifax. Mesmo sabendo que Ottawa é uma cidade competitiva na sua área, você voltaria para Ottawa? Sim, 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 com certeza, interessante. porque é o que eu falo para você, é uma área que ela é competitiva, mas ao mesmo tempo ela não é. Porque eu acho que eu trabalho com sobremesas, com bolo, com flor de açúcar, são coisas com chocolate, então são coisas totalmente diferentes. Então, por mais que eu diga assim a você, eu tenho várias pessoas na mesma área, mas a gente não pode considerar que são pessoas que podem concorrer ao mesmo cargo, porque Uhum, às vezes a uhum, pessoa gosta de você. uhum, É aquilo, é um uhum, emprego que eles vão olhar e eles têm que gostar de você. Não, uhum. podem ter 100 pessoas que fazem a mesma coisa, mas ninguém vai fazer igual, Do jeito que você faz. entendeu? Então, Exato. cada pessoa tem o seu jeito. Eu, com certeza, voltaria. Uhum. É uma competitividade, mas é uma competitividade saudável, porque é por mérito. Você é uma Isso, pessoa com um currículo extraordinário. Então, talvez nessa competição você sairia na frente. Assim como eu acho que eu também vejo no meu caso. Dependendo para onde for essa competição, eu saio na frente. E é a minha opinião com a maioria dos imigrantes. Eu acho que quando vai para a competição, o brasileiro pela força de vontade dele, pelo currículo dele, experiência de vida, o brasileiro sai na frente. Eu não sim, tenho dúvidas de que qualquer brasileiro que vier aqui, mas aquele brasileiro com força de vontade, aquela isso. pessoa que quer vencer, eu não tenho dúvidas que o brasileiro vai ser bem sucedido aqui no Canadá. Ah, com certeza, até mesmo porque, Lu, a gente trabalha diferente, né? Brasileiro trabalha de uma maneira totalmente diferente, a gente trabalha com vontade, com gosto. Eu vejo muito assim, o pessoal, o canadense, ele é muito, tipo, ele tem que começar às 7 da manhã e ele tem que terminar 1 da tarde, ele pode estar no meio do que ele estiver fazendo, deu 1 da tarde ele abandona tudo e vai embora, né? Eu Uhum. jamais faço isso, eu vou até o fim, eu termino aquilo ali, não me interessa se eu dei 10, 15 minutos à empresa, isso não mata ninguém, mas você conclui o seu trabalho. E isso Uhum. é muito visto, né? Se torna um profissional diferenciado Sim, perante aos tanto outros, que né? quando eu trabalhei na universidade, que eu fui, esse outro emprego que eu arrumei, que eu te falei que a pessoa ia me ajudar, ah, eu nem imaginava, mas essa pessoa tinha um amigo que trabalhava lá na universidade, que era, no caso, o chefe superior da cozinha, e ele que me indicou para essa pessoa. E quando essa pessoa me ligou, ele falou: Olha, eu conheço ele há 11 anos e ele nunca me indicou ninguém. Eu sempre pedi pessoas e ele nunca me indicou ninguém. E ele falou que nunca viu ninguém trabalhar como você, porque até o frango que você corta parece que você mediu com a régua, porque sai tudo perfeito. Quer dizer, a todo momento você está sendo observado, né? Uhum. Então, é nesse ponto que eu te falo que a competitividade, às vezes, ela existe e não existe ao mesmo tempo. Uhum, uhum. Tem muita oferta de profissionais nessa área, mas dependendo do seu currículo, você se destaca.
É verdade, isso. Uhum, entendi. Muito bem, Amanda. Eu queria agradecer por você aí ter passado todo esse tempo compartilhando um pouquinho da sua experiência de vida, da sua história aqui com a gente. Eu tenho certeza que vários traços da sua história vão poder ajudar outros brasileiros que ainda estão no Brasil e que querem percorrer o mesmo caminho que a gente está percorrendo aqui no Canadá. Então, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Lu, por essa oportunidade. E eu só quero deixar um recado, né, para o pessoal que está vindo, só não desiste, continua na luta. É difícil, não é fácil, não chega aqui achando que você vai passear na Disney, porque não é essa a nossa realidade. Mas assim, no final tudo vale a pena, né? Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre Halifax, se tiver, pode mandar mensagem para mim, pode me perguntar. Vou deixar o Instagram da Amanda aqui embaixo, vou deixar o contato dela aqui embaixo para vocês também. Podem perguntar, eu estou aqui para ajudar quem precisar, porque assim, Lu, isso é tão importante. Quando eu cheguei aqui, eu conheci brasileiros, eu tive a ajuda de várias pessoas. Isso me ajudou muito, assim. Essa recolhida é muito boa, né, para quando a gente chega. Então, eu espero poder ajudar quem está lá ainda no Brasil ou quem já está aqui em meio de processo, se quiser perguntar alguma coisa da cidade, a gente pode, estou aqui, posso correr atrás de alguma coisa para vocês, para o que precisarem. Eu acho que é da mesma forma como a gente se abraçou quando a gente se conheceu, né? A gente se conheceu, na verdade, por causa dos nossos maridos, né? Que eles têm um grupo de futebol, então o Romero, que é o marido da Amanda, e o Deverley jogavam futebol juntos aqui em Ottawa, e eles que nos apresentaram e a gente também se tornou amiga. Então, como a gente se abraçou, eu acho que a gente acaba abraçando a história de várias outras pessoas também, porque não é fácil. Como você falou, não é fácil. O percurso, se você levar essa jornada sozinho, fica ainda mais pesado. É verdade. Mas no final vai valer a pena. Vai, com toda certeza, vai valer a pena. Então, parabéns aí para a nossa aplicação do PR, né? Que finalmente aconteceu. Vamos aguardar os próximos capítulos disso. A gente vai falar aqui também no YouTube. Vou deixar todos os contatos da Amanda aqui embaixo para vocês, caso você queira seguir ela no Instagram, segue ela lá no YouTube. Tem várias receitas maravilhosas para vocês tentarem aí. E qualquer coisa é só entrar em contato com ela. Obrigada, Lu. Obrigada por essa oportunidade. E esse foi o nosso bate-papo com a Amanda. Eu espero que a nossa história seja útil de alguma forma para você, para o seu planejamento. E eu sempre gosto de deixar bem claro que não necessariamente o que aconteceu conosco vai acontecer com você. Então, o que nós falamos, eu espero que sirva de inspiração e não que você tome como uma verdade absoluta e que aquilo vá necessariamente acontecer com você. Então, se você gostou da nossa conversa, não se esqueça de deixar aquele like pra gente e se inscrever aqui no nosso perfil. Nós sempre estamos postando vídeos sobre a vida no Canadá e eu espero que algum deles possa contribuir com o seu planejamento. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!